Dia Claudete, bom dia equipe do Lar Frei Leopoldo, é um prazer estar com vocês, é uma honra ser chamado para dar formação para esses profissionais que no dia a dia trabalham e lutam pelo direito da criança e adolescente em serviço de acolhimento institucional. Em conversa com a Claudete, vamos iniciar nosso processo formativo desenvolvido pela Capacity Coach, Capacitação para o Desenvolvimento Humano e Social, gerenciada por mim. Eu sou Robson, assistente social, pedagogo, eu sou mestre em políticas sociais, estou terminando doutorado em ciências humanas e sociais e iniciei um outro mestrado em educação pela Faculdade de Ibirapuera. Hoje, a proposta que eu conversei com a Claudete foi falar da educador social da metodologia Paulo Freire, né? E essa metodologia de Paulo Freire, ela nos possibilita ampliar o olhar para o direito dessas crianças que estão aí no dia a dia. Essa formação, eu inicio ela quando estou no presencial, falando o histórico do trabalho com criança e adolescente no Brasil. Esse histórico eu vou deixar para quando nós formos nos encontrar. Hoje a proposta é falar sobre a questão do educador social na metodologia Paulo Freire, né? Eu imagino que todos vocês em algum momento da vida tiveram contato com essa metodologia, tiveram contato com a história de Paulo Freire, tiveram contato ou no dia a dia, ou numa palestra, ou quando alguém fala desses pensamentos e desse pensador que é Paulo Freire, né? Então, quando a gente fala, a gente começa, eu gosto sempre de iniciar a formação falando: a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história do seu papel, recusa-se a acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para um mundo melhor. Que mundo melhor é esse? Em primeiro lugar, é o seu mundo. Eu tenho que entender o meu mundo, onde estou localizado, o que eu entendo de direito. Então eu vou entender que ao eu entender esse mundo, eu vou vivenciá-lo eticamente, né? E essa ética que está no dia a dia do trabalho, ela tem que ser materializada no dia a dia do atendimento a cada criança e adolescente que está, no caso de vocês, no serviço de acolhimento institucional. Então essa visão de Paulo Freire em conscientizar o mundo, ela parte primeiramente do mundo individual, no mundo individual que cada um temos, a nossa história, a nossa cultura, a nossa criação. Então Paulo Freire ele vem trazendo aí uma prática de uma pedagogia voltada a essa conscientização e a essa transformação social, né? E eu pergunto para vocês, quem foi Paulo Freire, né? Que história esse homem tem de tão espetacular que até hoje, mesmo após a sua morte em 1997, ainda continuamos lendo Paulo Freire, continuamos estudando Paulo Freire para que a sua prática transformadora faça parte do dia a dia dos trabalhos socioassistenciais. Então Paulo Freire ele era um pedagogo, se formou em direito, mas se apaixonou pela essa área da pedagogia, essa área da educação e essa educação crítica, né, que ele vem falando aí da educação não bancária. Que é a educação bancária? Aquela educação que a gente só fala, só reproduz, mas não leva a criança a refletir. Um exemplo que vocês podem vivenciar aí no dia a dia. Vocês ficam falando, mas às vezes não dão um exemplo. A criança é o não pelo não. Então tudo isso interfere nesse aprendizado e eles acabam vivenciando uma educação bancária, que só deposita as ideias, as regras de convivência, mas não leva essas crianças a refletir o dia a dia delas e não falar só o não pelo não. Né? Quais são os seus pensamentos sobre a educação? Né? A educação não é neutra. Ninguém pode estar no mundo com o mundo e com os outros de forma neutra. Então, no atendimento que vocês estão no dia a dia com as crianças, com as famílias, com os outros colegas de trabalho, não existe neutralidade. Toda posição que vocês venham a tomar, ela é uma posição que tem um sentido. Só que esse sentido, ele pode ser libertador ou aprisionador. Então, vocês estão aprisionando as crianças ou estão libertando essas crianças para a reflexão? Para que quando elas voltarem para suas famílias, ou ir para uma família adotiva, ou mesmo após o acolhimento institucional,
ir para uma república. Como que nós estamos potencializando essas crianças, né? A gente está trabalhando com elas a partir de uma prática libertadora ou uma prática que nega a sua história? Porque Paulo Freire vem falar que ninguém é uma folha em branco. Todos nós temos conhecimento, todos nós temos histórias, e esse conhecimento tem que partir da troca. Então eu troco com o educando, com o orientador, eu troco com a criança que está no serviço de acolhimento, eu troco com o aluno, eu troco com o colega. Então isso é uma troca, não é só uma questão de depositar informações na vida dessas crianças que nesse momento estão no serviço de acolhimento institucional. Ele vem trazendo essa educação problematizadora. Então ele vai falar assim, para trazer a problematização no dia a dia, é trazer a consciência crítica, que a criança tem direito, mas tem deveres. Só que às vezes nós queremos forçar uma situação para que a gente acaba penalizando essa criança. Não, nós temos que ter uma consciência crítica, buscar e aprofundar, satisfazer as aparências, aquilo que está aparente, vamos trabalhar, vamos perceber, para que esse aparente saia e venha essa consciência crítica, aquela consciência que a gente reconhece essa realidade como mutável. O que é essa realidade mutável? Essa realidade ela não vai ser para sempre. Então, a situação que a criança está passando, a situação que a família está passando, né, os conflitos dentro do serviço de acolhimento, né, isso aí não é para sempre, é mutável. Então eu tenho que acreditar que o primeiro pressuposto é eu acreditar na mudança, eu acreditar na transformação que essa criança, esse adolescente vão estabelecer na sua vida e na vida das outras pessoas. Aí eu volto novamente a falar um pouquinho aqui para vocês sobre a educação bancária. A educação bancária pensa, eu sou o dono da verdade e o outro não sabe nada. Já se pegaram com esse dizer, eu sou o dono da verdade, no atendimento à criança, adolescente, no serviço de acolhimento? Aí, se eu sou o dono da verdade, todas as conversas, as indagações, as cobranças que a criança vai estabelecer, elas são nulas, elas são anuladas, porque eu sou o dono da verdade, eu sei o que é melhor para aquela criança, né? Então a gente neutraliza, a gente esquece, a gente não dá vida a essa criança por conta de uma educação bancária. O educador é o que educa, os educandos são o que aprende. Ao contrário, ambos têm que aprender junto para sair dessa educação bancária. Eu tenho que aprender com a história dessa criança, com a história dessa família, com a história do meu companheiro de trabalho, para que eu possa estabelecer uma relação de troca e não só uma relação de depósito de informação, informações. Né? Então, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o grupo, né? E depois a Claudete vê uma forma de me enviar as respostas, se alguém colocar no papelzinho, né? Como se dá a valorização do conhecimento dos usuários, das crianças? Como que se dá a valorização? Como que vocês valorizam o conhecimento que cada criança, adolescente e suas famílias trazem no dia a dia? E até mesmo os colegas de trabalho. Então fica aí para pensar, para vocês trazerem mais informações a partir do seu olhar, né? E Freire defende uma educação problematizadora oposta à educação bancária, valorizando o que o aluno tem a dizer, o que ele quer dizer, atribuindo as funções de aprendiz e ensinar. Aprender e ensinar, ambos, professor e aluno, aluno e professor, né? Profissional e usuário, usuário e professor. Assim, o educando é compreendido como um corpo consciente, desafiando constantemente aquela pessoa que está conduzindo a situação. No caso, vocês, educadores, orientadores socioeducativos, estão aí na condução do trabalho junto com a equipe técnica. Mas esses profissionais que são chamados de orientadores socioeducativos, eles estão muito mais à frente, né, no sentido de estar próximo. Então, muitas informações que a equipe técnica precisa são esses profissionais chamados de orientadores socioeducativos que vão passar cada situação. Lembrando que dentro de um serviço como esse, todos são educadores, né? Então, vamos lá. A equipe técnica são educadores, os orientadores são educadores, a equipe da limpeza são educadores, a equipe da cozinha são educadores, porque nós precisamos de todas essas equipes
com essa visão de educador, de uma função protetiva, para que o desenvolvimento e o tempo que aquela criança vai permanecer dentro do serviço de acolhimento seja um tempo também de aprendizagem. Aprendizagem não só para a criança, mas para a família, e aprendizagem para os profissionais que estão envolvidos. Sempre estamos aprendendo ou quando queremos aprender. Por quê? Cada família, cada história vai fazer que nós, enquanto profissionais, saímos da zona de conforto para entender o que o outro está dizendo, a realidade do outro e como que essa vida do outro estabelece ali uma ação propositiva para que aquela criança volte para sua família. Né? Então Paulo Freire ele agrega a leitura do mundo, né? E dá palavras. Por isso o educando, ao ler o contexto em que vive, ele vai entender o mundo que ele está vivendo. Claro que esse mundo do qual ele entende e da capacidade daquele momento da faixa etária de idade de entender tudo que está acontecendo com ele, né? Então esse profissional ele vai fazer esse trabalho com a leitura do mundo, mas só que o educador ele também tem que ter esse trabalho da leitura do mundo. Por que você está aí nesse momento trabalhando? Você, enquanto profissional, tem a escolha de estar aí ou não estar. A criança e a família não, né? Então esse olhar de leitura do mundo e saber que este momento, essa família precisa ser olhada, precisa ser atendida, essa criança precisa ser olhada e precisa ser atendida. Quando eu falo tudo isso, é no sentido da gente não condenar a família, da gente não julgar a família. Quando a família vir visitar, a gente virar as costas, a gente já tem um preconceito em relação a uma situação causadora do acolhimento institucional, e isso acaba dificultando o trabalho. Numa visão trazida por Paulo Freire, nós temos que ter essa leitura do mundo sem julgamentos e sem condenações, né? Então trazer esse olhar no sentido de ampliação do acesso ao usuário aos bens e serviços. E quando a gente traz isso, a gente vai trazer no sentido de um diálogo horizontal, né? Ele gera uma ponte, possibilita as trocas de conhecimento. Então não é uma coisa vertical, né? É horizontal no sentido de proximidade, no sentido de troca, no sentido de trazer mais clareza. Então Paulo Freire ele lutou muito por esse caráter dialógico e horizontal para que estabeleça as relações de pertencimento. Por isso que Paulo Freire foi tão perseguido, né? Mesmo no tempo da ditadura militar no Brasil, Paulo Freire estabeleceu aí uma crítica muito ferrenha, né, no sentido das liberdades de expressão. Então Paulo Freire, ao escrever o livro, né, Pedagogia do Oprimido, ele vem trazendo essas características. Então, vamos trazer esse diálogo, esse caráter dialógico horizontal para o atendimento no dia a dia da criança e do adolescente, né? Porque senão a gente estabelece uma relação de cima para baixo, né? Então eu que estou em cima, que sou o responsável, que sou educador, ela faz do jeito que eu quero, então e isso não dá certo, né? Numa pedagogia que Paulo Freire traz, né, na pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança, né, pedagogia da indignação, nós temos que ter esse olhar voltado para o saber do educando. Eles não são papel em branco. Então nós temos que tirar essa potencialidade de cada profissional, de cada educando, para que se estabeleça aí uma unidade, uma relação mais próxima com essa criança, com esse adolescente e com suas famílias, né? Então qual a diferença, trazendo aí um aspecto de comparação, né, entre educação bancária e educação libertadora, né? Paulo Freire vai falar que a educação bancária ela é individual, ela favorece o individualismo, a competição, ela preocupa-se com a reprodução social, ela utiliza métodos centrados no professor como liderança, no educador como liderança única e exclusiva, né? Já numa pedagogia libertadora, Paulo Freire vai trazer o coletivo, vai promover a conscientização e a participação através da troca, preocupa-se com a mudança social, possibilitando investigações e ações de desenvolvimento. Ela age com, né, com o sujeito, com o usuário,
né, como acolhido. Então ela não age contra. Então quando eu estou numa educação bancária que ela visa o individualismo, ela visa a competição, nós, enquanto profissionais, também vamos acabar competindo, né? Então, às vezes, eu vou em alguns serviços e vejo que dentro dos funcionários, de acordo com cada plantão, existe uma competição. Só que essa competição, ela vai num caminho mais de sobrecarregar o trabalho, ela vai num caminho mais de desapropriação do aspecto do trabalho, e isso vai descaracterizando o trabalho vai perdendo a qualidade, né? Os plantões do serviço tem que se conversar, tem que ter uma unidade para que a gente saia dessa educação bancária que visa a competição e entre na educação libertadora que visa o coletivo. O mundo não é, o mundo está sendo. Então, como Paulo Freire diz, o mundo não é, o mundo está sendo, nós temos que ser com esse mundo. Como que nós estamos sendo com esse mundo? Que mundo é esse que nós estamos sendo? Como estamos vendo esse mundo? Né? Então a gente vai ver que Paulo Freire ele valorizava a cultura, ele valorizava o território, aonde essa pessoa nasceu, o sotaque dessa pessoa, a religião dessa pessoa, isso independente de qualquer coisa, porque ele traz o homem enquanto um ser inacabado, né? Então, enquanto ser inacabado, nós estamos sempre procurando, mas essa procura tem que ser libertadora, tanto para mim como para aquele que está ao meu lado. Então ele vem trazendo, através dessa concepção do inacabamento, do homem ser inacabado, ele traz a compreensão da liberdade. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão, através do diálogo, da crítica libertadora que leva à reflexão, mas ela não leva só à reflexão. Ela tem que levar a uma ação, que aí a gente chama de praxe, né? Que é ação e movimento. Então não adianta eu só criticar e não fazer nada. Sabe a pessoa que só critica o plantão? Né? Ah, não deu certo, não vai dar certo, mas ela não tem a ação de fazer dar certo. Né? Um dia eu estava no serviço e os educadores estavam reclamando, o educador, aquele educador não fala comigo. Eu falei, mas você falou com ele? Né? Porque eu tenho que esperar só que o outro fale, né? Eu também tenho que falar com o outro, né? Senão eu fico num pedestal onde eu estou acima, onde é o outro que tem que chegar até a mim. Então isso também atrapalha o desenvolvimento do trabalho e vai impactar na qualidade do atendimento das crianças e adolescentes em serviço de acolhimento. Né? Então Paulo Freire ele traz aí um elemento muito importante para que a gente possa discutir, para que a gente possa pensar, que é a pedagogia da liderança. E dentro dessa pedagogia da liderança que Paulo Freire traz, ele vai demonstrar 10 características dos educadores e educadoras populares na pedagogia do oprimido de Paulo Freire, né? Então, quando ele fala no seu primeiro quesito, né, dentro dessas 10 características, dentro da primeira característica, o educador popular é um ser em permanente reflexão. Para Paulo Freire, é uma exigência a todos os educadores populares que se comprometam com a luta pela libertação dos oprimidos, uma permanente e corajosa reflexão. A transformação da realidade se dará através de uma ação transformadora que, por sua vez, clama por uma teoria transformadora. Então, Paulo Freire vem trazer que esse educador, esse profissional que hoje trabalha dentro de um serviço de acolhimento institucional, ele tem que ser um educador em permanente reflexão. Porque se ele perder essa reflexão, ele perde o sentido do trabalho e acaba entrando numa forma mecanizada do trabalho. Essa reflexão é, nas palavras de Freire, um pensar com as massas, um pensar em torno delas, para conhecê-las melhor, um pensar companheiro. O educador que se isenta desse processo libertador está inserido no meio do povo, né? Ele rompe com o povo. Então, quando eu não tenho essa característica da libertação, eu vou romper com esse povo. No segundo quesito, Paulo Freire vai trazer uma praxe que se faz junto, né? Que se faz transformadora. Nessa questão, Paulo Freire vai trazer
em duas palavras que se confundem, se infundem na pedagogia freiriana: a praxe, o que fazer, segundo Paulo Freire, e o que fazer na teoria da prática. É a reflexão da ação. Então, dentro dessa pedagogia, nesse segundo elemento, que é o educador que se faz presente, o educador que está presente, ele não espera, né, acontecer alguma coisa, se alguém mandar ele fazer alguma coisa. Ele está atento para que essa coisa, esse elemento seja realizado. Né? Um exemplo, dar remédio para uma criança. Todos os educadores sabem o horário, mas um fica esperando pelo outro e acaba passando o horário de dar o remédio para a criança. Estou dando um exemplo, e isso impossibilita esse querer fazer. Né? Então o educador ele tem que ter esse elemento enquanto educador popular dessa praxe transformadora. Né? No terceiro elemento, ele traz o educador popular tem a função de coordenador, de diretor. Freire afirmou, há uma docência sem discência, não há uma docência sem discência. Então, quer dizer, esse coordenador, essa pessoa que está responsável, ele também precisa entender que aquela pessoa, o usuário do serviço, a criança e o adolescente, também faz parte desse elemento. Então não existe docência sem discência. Então não existe educador sem educando. Não existe orientador socioeducativo sem usuário. Tá bom? Então não existe o serviço sem as crianças. Então trazer essa reflexão na possibilidade de responsabilidade no dia a dia do trabalho. Né? Não pode admitir como liderança que só ela sabe, que só o educador sabe, né? Então ele tem que trazer o elemento de compartilhar conhecimento. O quarto elemento é um educador que deve estar unido com os grupos populares. Então esse educador que está unido com os grupos populares, ele reconhece, ele comunga com essa transformação que essa pessoa está tendo, que essas pessoas estão dando. Será que eu estou possibilitando que aquele usuário cresça enquanto indivíduo, ou eu estou concretizando que eu estou pensando que esse usuário não deve crescer como indivíduo, ou não acredito que esse usuário deva crescer como indivíduo, né? O quinto quesito é o educador popular através do diálogo. Então, o diálogo ele é um eixo estruturante no pensamento de Paulo Freire, porque sem o diálogo, sem a transformação, sem o diálogo não há transformação. Então, Paulo Freire vem trazendo nesse quinto elemento estabelecer o diálogo nas relações, tanto o diálogo entre equipe como o diálogo com as crianças e adolescentes. O sexto é a questão da comunicação. Ah, mas não é a mesma coisa que o diálogo? Não. A comunicação ela vem nesse quesito de transformar das lideranças. A criança está a par de tudo, ela está sendo envolvida, os funcionários estão envolvidos, a comunicação acontecer. Um exemplo, tem algum evento e só uma pessoa sabe. Não, a comunicação tem todos que estão sabendo do que vai acontecer dentro do serviço, né? Sétimo, ele é transformador da realidade. Ele só não fica no cantinho da reclamação. Porque tem educadores, tem profissionais que eles gostam de um canto. Que canto é esse? O canto da reclamação, o canto da murmúria. Ele fica murmurando, mas não traz elemento de transformação. Nesse sétimo quesito, ele vem trazer como transformador da realidade. Se está acontecendo alguma coisa, eu posso transformar essa realidade? Ou eu posso chamar alguém para me ajudar a transformar essa realidade, né? Então o educador ele não fica parado esperando, ele age, ele tem essa ação-reflexão. Oitavo, ele desmistifica essa realidade opressora. Então ele sabe que há uma opressão e vamos trabalhar para que essa opressão, para que essa questão, para essa expressão da questão social como pobreza, miséria, né, dificuldade de relacionamento entre equipe, para que aquela pessoa que supere a sua vulnerabilidade ela se estabeleça. Então a gente vai trabalhando, a gente não joga a culpa no outro, a gente não joga a culpa na família que a criança nesse momento está no serviço. Vamos entender primeiro o contexto para que esse contexto seja demonstrado em realidade tanto para a equipe como para a criança, como para a equipe da vara, a equipe dos técnicos que acompanham essa criança. Nono, nós temos que ser substantivamente político. Toda a nossa relação é política.
Quando eu decido alguma coisa, eu estou sendo político. Quando eu falo que eu não vou para algum lugar, eu estou sendo político, porque eu estou agrupando essa questão de troca, né, de mando. Então, quer dizer, nós temos que ter essa relação, e a minha decisão, ela também é uma decisão política, né? Então, no 10º, ele vai trazer a questão do adjetivamente pedagógico. Vocês que trabalham no dia a dia com a criança e adolescente, no serviço de acolhimento institucional, vocês devem ser adjetivamente pedagógicos. Pensar na criança, nos elementos de liderança, nos momentos de desenvolvimento. Essa pedagogia freiriana vem trazer tudo isso, agregando valor, agregando sentido, para que vocês estabeleçam um elemento mais próximo com a criança e com o adolescente. Então, Paulo Freire ele vem trazendo todos esses elementos para que a gente possa cada vez mais se aproximar da realidade de cada criança e de cada adolescente. Espero que vocês estejam entendendo como que funciona aí esse olhar, essa metodologia de Paulo Freire no sentido de aplicabilidade, né? Então a gente está mais próximo, né, de uma teoria e de uma prática, e essa prática ser convertida em ação, né? Essa ação dialógica, essa ação que nos aproxima, essa ação que não nos distancia. Então, esse olhar no dia a dia, no trabalho com criança e adolescente, em serviço de acolhimento, se torna muito crucial. Neste momento, estarei trazendo para vocês os princípios básicos da educação popular, né? Então, a educação popular, ela traz esse jeito de trabalho, esse jeito de fazer, né? Eu trabalho com pessoas com dedicação, a gente não trabalha com exclusão. Esse trabalho segue alguns princípios, né? Que princípios é esse? É um princípio de uma metodologia de proximidade, de aproximação. Então vamos ter um jeito de trabalho, um jeito de conscientização, um jeito de organização, olhando e acreditando na transformação do outro, né? Então se eu perco essa forma de trabalho, eu perco a forma de acreditar no outro, eu posso perder. Então quando eu deixo de acreditar no outro, eu deixo de fazer o meu trabalho numa forma dialógica, numa forma que visa aí uma proximidade maior com os direitos socioassistenciais. Então essa educação, ela visa esse jeito de ser, ela movimenta, ela traz a prática, ela traz a animação, ela mobiliza, ela organiza, ela articula, ela vê e prepara lideranças. Essas crianças têm que ser preparadas, trabalhadas, olhadas como lideranças da sua própria vida, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Escutando, dialogando com cada criança e com cada adolescente. E o que é o trabalho popular? Esse trabalho popular, ele vem dessas relações de vivência, essa relação de troca. Quando Paulo Freire coloca que há uma educação popular enquanto ambiente de troca, ele quer dizer que todos estamos ali num ambiente, num aspecto de aprendizagem e de crescimento mútuo. Então não é só um profissional que cresce, não é só o usuário que cresce, são todos que crescem conjuntamente, e isso possibilita como que eu posso dizer? Maior proximidade com cada um, com cada família, e essas crianças não vão estar no sentido de escolha, plantão A, plantão B é melhor. Não, os educadores vão estar num diálogo tão unido, tão numa sinergia tão próspera, que não vai ter essa questão de plantão A permitir, plantão B não permitir, né? E a gente ter educador bom, educador ruim, né? Num trabalho popular que Paulo Freire traz, ele vem trazer as relações. Então as relações tem que ser umas relações com propósito. Qual é o propósito do serviço? Qual é o propósito do trabalho? E essas relações aí vai se dando no dia a dia, mas com esse olhar, com o olhar do popular, com o olhar voltado a essa conscientização, nesses princípios que Paulo Freire traz. Então ele vem falar da formação continuada, que os profissionais possam a cada dia entender que esse momento
de parar para refletir o trabalho, ele é essencial. Então isso acaba nos distanciando quando eu entendo que é essencial a formação, é essencial a reflexão. Eu vou me distanciar das condições que colocam o trabalho em vulnerabilidade. E ao colocar o trabalho em vulnerabilidade, eu estou colocando as crianças em vulnerabilidade, eu estou colocando as famílias em vulnerabilidade e estou dando um olhar para esse trabalho, um olhar que não é bom. Então, quando eu trabalho o processo participativo, formativo, que entende a criança, o adolescente, como um sem desenvolvimento, que tem garantia de direito, e essa família também tem essa garantia de direito, eu possibilito maior proximidade de troca também com essa família. Ah, a família é difícil. Não. O que podemos fazer enquanto estratégia para que esse difícil ele saia do vocabulário do trabalho? Porque às vezes quando eu falo que a família é difícil, que a criança é difícil, eu estou, de certa forma, abrindo mão de algumas metodologias que possibilita uma maior ampliação do olhar para essa criança e para essa família. Então, temos que trazer esses elementos como protagonistas, né? Protagonistas da ação, protagonistas do olhar, né? E para isso, eu tenho que estar com abertura, abertura do aprender, abertura do trabalho em conjunto, abertura do olhar do outro, né? Abertura que eu não sei tudo, abertura que a criança pode me ensinar muito, a história de vida dela pode me ensinar muito, né? Então, às vezes, a gente vem com essa questão de abertura para trabalhar a autonomia, que é a capacidade na tomada de decisões. Nós temos que trabalhar com essas crianças e os educadores também têm que ter autonomia para que essa capacidade de tomar decisões e decisões assertivas. Decisões assertivas só são dadas em grupo, em equipe, porque um educador não pode tomar uma decisão sozinho. E por onde podemos começar esse trabalho de tomada de decisão? Né? Então a gente pode começar esse trabalho de tomada de decisões agora, nesse momento, quando eu compartilho o diálogo, quando eu compartilho a formação, quando eu compartilho o outro enquanto crescimento. Então, nessa educação popular de Paulo Freire, esse olhar, ele vem trazer esses elementos. Espero que vocês, nessa nossa conversa muito rápida, no sentido de apropriação de alguns conceitos, vocês podem tirar algum elemento no dia a dia da prática de vocês aí no serviço de acolhimento institucional. Espero que vocês tenham gostado. Estarei mandando um material em PDF. Essa formação ela não para por aqui. Eu espero nos encontrar pessoalmente, presencialmente, para que a gente possa estabelecer aí uma relação mais de troca, uma relação mais de proximidade. Outra questão, toda formação que eu desenvolvo tem apostila e tem certificado. Neste momento de quarentena, nesse momento de distanciamento, não possibilitou eu estar aí esse mês também por conta da agenda muito corrida do serviço, mas espero nos encontrar com você para um próximo momento, para que a gente possa estabelecer essa relação de aprendizagem muito mais próxima e muito mais próspera. Espero vocês até a próxima. Obrigado.